Olá a todos, a gente hoje vai discutir um pouco o relatório de trabalho do governo chinês, que foi divulgado no início da Assembleia Nacional Popular, que é o principal órgão legislativo chinês, e para isso a gente está aqui hoje com o Santiago Bustelo, que é pesquisador associado do Fudan Asia Pacific Center, que fica em Xangai, na China, e com o Túlio Cariello, que é o coordenador de análise e pesquisa do Conselho Empresarial Brasil-China, do Rio de Janeiro, o CEBC. A leitura desse relatório é um dos principais momentos da Assembleia Nacional Popular, que compõe as duas sessões, um dos eventos centrais da política chinesa, que ocorre todos os anos. A Assembleia Nacional Popular é praticamente paralela às sessões do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, e se estendem mais ou menos por uns 15 dias. O que acontece nesse primeiro dia da Assembleia Nacional Popular? O premier, agora o cargo ocupado pelo Li Keqiang, lê então esse relatório de trabalho, em que ele principalmente projeta as metas políticas, econômicas e sociais para a China ao longo do ano. Óbvio que a crise provocada pelo coronavírus é central nesse ano na China, enfim, para o mundo inteiro. E para começar a discutir esses temas, a gente vai ouvir um pouquinho das impressões do Santiago. Valeu, Jana, obrigado. Então, como você falou, efetivamente essas duas sessões são, sem dúvida, um dos principais, eu diria, o principal evento político da China, né? E também, acho que, como todos sabemos, nesse contexto mundial, ela tem uma particularidade que eu acho que na atual situação, os olhos estão cada vez mais colocados na China para tentar entender o que passa, o que acontece. E eu acho que a China também vem ocupando um lugar de maior importância. Então, acho que essa sessão, em relação, ela tinha muita mais expectativa até no nível internacional. Sim? Bom, só para fazer uma pequena introdução do que eu acho que é um contexto no qual se dá essa sessão e um pouco as discussões, né? Primeira questão, bom, é evidente, né? Tem uma pandemia rolando no mundo inteiro, começou na China, né? Hoje a China, podemos dizer, está mais avançada no que significa o controle da epidemia, né? Foi o lugar onde surgiu o vírus, mas houve uma eficiência bastante grande, uma mobilização importantíssima de recursos, que até foram impressionantes, né? A gente viu aquele hospital em 10 dias, como foi o lockdown de Wuhan, uma província inteira, né? E realmente foi muito efetivo no controle da epidemia. Hoje, na China, pode-se dizer que realmente quase que retornou numa normalidade, né? Lógico que tem cuidados especiais, botar máscaras, tem o controle do aplicativo para, né, rastrear os possíveis casos novos e tudo mais, né? Mas, na verdade, as lojas estão abertas, o movimento na rua se normalizou, as escolas primárias, secundárias já abriram, as universidades também estão prestes, ou algumas já abriram, outras ainda não. Mas, enfim, o que você vê é que, inclusive, se a gente vê os dados econômicos, se vê que há uma retomada, né? Então, esse controle da epidemia, eu acho que gerou na China um sentimento de certo orgulho, uma certa tendência até nacionalista em relação à capacidade do país para controlar um problema que contrasta com a situação no Ocidente, né? A gente viu o que acontece na Europa, o que acontece nos Estados Unidos, né? Só comparar o número de mortes, o número de casos, toda a situação, né? E isso evidentemente impacta no ânimo, na cosmovisão da China e dos chineses mesmo, em relação ao próprio país, ao próprio sistema, né? Então, eu acho que nesse contexto, hoje em dia, essa sessão se dá num contexto objetivamente complexo, por causa da pandemia, porque se vê a situação está mais ou menos controlada na China, os efeitos econômicos foram importantes, né? O país parou praticamente 2 meses, né? Ainda tem uma recessão a nível global que, sem dúvidas, vai impactar no desempenho econômico da China, os setores exportadores e tudo mais, né? Nesse contexto complexo de dificuldades, também tem uma certa fortaleza no sentido que o partido pode se colocar hoje como um sucesso em termos de contenção, se comparar um pouco com o Ocidente. Nesse contexto, as grandes questões, obviamente, se relacionam com
Passei um balanço da questão do impacto do vírus, como foi a performance do partido, quais são os desafios em relação a isso, e, sobretudo, agora a questão é como minorar os impactos econômicos e sociais, né, dessa crise toda, né, questão emprego, questão de pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, né, toda uma questão de efeitos sociais que são muito importantes. E para também terminar nesse ponto introdutório, isso também tem que contrastar com uma prática que é muito importante e que é clássica do Partido Comunista Chinês, que é colocar metas em distintas áreas de política pública, né? Então, é comum, todo ano se anuncia uma série de metas, metas de crescimento, metas de emprego, metas de redução de emissões, metas de redução de pobreza, né? Isso é muito importante na lógica planificadora e na forma em que se carregam para dentro das políticas públicas na China, né? Com a questão particularmente importante que o ano que vem é um ano de importância porque se cumprem duas coisas. É o último ano do 13º plano quinquenal e o ano de os 50 anos da Revolução Chinesa. Não, desculpa. É o aniversário do Caracas. Enfim, é um ano importante porque a China tem uma meta de... da fundação do Partido Comunista. Isso, fundação do Partido Comunista. Que eu estava confundindo a fundação do partido com a da China, da Revolução. Mas, enfim, o importante é que se colocaram metas muito ambiciosas nesse ponto, que era, uma delas era duplicar o PIB per capita de 2010 e outra era a erradicação da pobreza, né? E, evidentemente, essa pandemia afetou todo o esquema de metas, né? Então, é interessante analisar, e agora com o Túlio vamos ver um pouco mais isso, o que mudou e qual foi a posição do partido em relação a isso. E vamos discutir um pouco também se esses metas achamos que vão se cumprir ou não, ou como é que vão se desenvolver, tá? A gente vai ouvir agora um pouco o Túlio, né? Eu acho que também causou, pelo menos foi a manchete nos grandes jornais por todo o mundo, o fato de a China não ter definido uma meta de PIB, né? Então, essa foi a grande surpresa, mas, na verdade, o relatório de hoje ele está recheado de várias outras questões muito importantes, né, Túlio? Eu queria ouvir suas impressões. Exatamente. Eu queria começar justamente por esse ponto aí da questão da meta do PIB, né? Eu tive pesquisando aqui, foi a primeira vez desde 1990 em que o governo chinês não colocou uma meta, né? No ano passado se colocou uma meta aí de 6 a 6,5% que eles conseguiram atingir. E nesse ano não teve essa meta, né? Eu acho que é uma coisa assim, realmente a gente pode dizer que inédita, né? Porque inclusive essa questão de metas começou justamente nos anos 90 e agora há essa surpresa aí em relação ao não estabelecimento de uma meta para esse ano, que é natural, né? Enfim, o próprio governo chinês agora teme que haja uma segunda onda de contaminação na China, né? Inclusive com uma onda de uma cepa, digamos assim, do vírus que vem de fora, né? Inclusive, por isso até, eu acho que quem saiu da China recentemente, como é o caso de Santiago, viu que realmente essa coisa do controle assim de circulação de pessoas, etc., está sendo levado muito a sério pelo governo chinês, né? E em relação ao plano, né, assim, que foi apresentado pelo premier Li Keqiang, eu tenho acompanhado isso há alguns anos já e a minha impressão é que esses planos são sempre muito parecidos, né? Por que eles são parecidos? É natural que seja assim, porque eles, de uma certa forma, seguem aquela ideia de planificação a longo prazo, né? Então, é natural que as coisas não mudem de uma hora para outra, sim. Mas esse ano, especialmente, eu fiquei focando bem nas questões econômicas, né? Também, obviamente, que o próprio detalhamento do plano ele leva em conta, assim, de forma muito evidente a questão da preocupação com a saúde pública, né? Isso está colocado como o fator ali primordial de cuidado do governo, mas obviamente que não deixa de cobrir também a questão econômica, né? Então, assim, a parte de emprego, por exemplo, de geração de emprego, foi colocada de forma assim muito importante pelo premier, né? Eu fiz uma contagem rápida, assim, eu não sei exatamente se é esse o número, mas a palavra emprego
ou desemprego, né, e suas variações, apareceu 33 vezes, né, nesse documento. Ou seja, um documento de mais ou menos 30 páginas, ela aparecer mais de 30 vezes, eu acho que é bastante significativo, né? Então, assim, em relação a essa questão econômica mesmo, eles traçaram aí a ideia de que vão criar cerca de 9 milhões de empregos urbanos nesse ano, né? No ano passado foram 11 milhões, ou seja, há uma redução de expectativa para esse ano, que eu acho que é natural, tendo em vista todas as dificuldades que vão surgir. Além disso, há também uma ideia de se manter a taxa de desemprego em mais ou menos 6%, que mais uma vez é uma expectativa maior do que a do ano passado, que era de 4,5%, né? Na verdade, menor do que 4,5%, né? Eles não queriam ultrapassar disso. E o índice de preços ao consumidor também, que ele deve subir aí mais ou menos 3,5% contra 3% do ano anterior. Então, eu vejo que tem uma planificação bem realista, né, dentro do que é possível planificar, né, nesse caso, né, ou prever. E, além disso, também ficou bastante claro para mim o interesse do governo chinês em estimular alguns setores da economia que têm destaque especial que tiveram destaque especial durante essa crise do coronavírus, que é, por exemplo, o e-commerce, né? Serviços online, de forma geral, que certamente foram fundamentais aí durante essa crise, né? Para evitar a circulação de pessoas, por exemplo. E, além disso, também, no próprio documento, o governo também cita a questão da importância de se recuperar o consumo, né? Porque, como a gente sabe, não necessariamente vai haver uma retomada do consumo assim que, digamos, as coisas ficarem normalizadas, né, oficialmente pelo governo, porque as pessoas, eventualmente, ainda vão ter medo, por exemplo, de sair na rua, né, de frequentar lugares ali onde haja aglomeração, como é o caso de restaurantes, cinemas, shopping center, etc. Então, dentro dessa questão do estímulo ao consumo, que inclusive é um ponto muito importante também, como um novo motor do PIB, né, chinês, que foi colocado em reuniões anteriores do partido, para esse ano especificamente, eles citaram realmente ali, escrito no plano do Li Keqiang, setores como alimentos e bebidas, área cultural, estabelecimentos físicos mesmo, né, ou seja, lojas, né, shoppings, etc., e até mesmo estímulo ao e-commerce em regiões rurais, né? Ou seja, evidentemente também tem essa preocupação em estimular o crescimento econômico em áreas menos favorecidas, né? Além disso, eu acho que tem algumas questões também que não foram colocadas de maneira como eu imaginei que seriam nesse plano, né? Que seria, por exemplo, a questão da Belt and Road Initiative, né, da Rota da Seda, nova Rota da Seda chinesa, que é um projeto muito caro para o Xi Jinping, assim, né, tipo, particularmente é um dos principais pontos dessa nova governança do Xi Jinping, e praticamente não houve citação à Belt and Road Initiative, né? Basicamente teve um parágrafo só falando disso. Eu acho, inclusive, que isso acontece porque o próprio governo agora tem consciência de que esse plano, né, da Belt and Road vai precisar de adaptações, né? O que, inclusive, também é previsto. Eles têm, desde enfim, do lançamento do projeto, ele já se modificou várias vezes, mas esse ano especificamente, por conta de toda essa crise global gerada pela pandemia, eu acho que aquela questão da armadilha da dívida, que era um problema muito ligado aos países receptores, passou a ser um problema também para a China, né? Porque tem países que eventualmente vão ter muita dificuldade de se recuperar no pós-crise, e vai ser um dinheiro que muito provavelmente a China nunca vai conseguir de volta. Então, assim, eu até andei lendo uns artigos aí colocando que essa questão aí dos empréstimos chineses que não vão ser recuperados poderiam até entrar como ajuda humanitária, né? Que obviamente implicam uma perda financeira, mas ao mesmo tempo também podem trazer um ganho político para esses países, principalmente em relação aos países receptores
que tem, enfim, que estão em processo de desenvolvimento, né, como a gente vê na África, no próprio Sudeste Asiático e coisas do tipo, né? Além disso, coisas que me chamaram a atenção também no âmbito internacional foi a questão da reforma da OMC, né? Mais uma vez foi colocada ali no documento, embora também de forma muito breve, e também a questão da guerra comercial com os Estados Unidos, né? Isso daí foi, enfim, pouquíssimo explorado no documento. Acho que talvez não seja o momento para o governo chinês se preocupar com isso agora, né? Tendo em vista que a preocupação realmente é a recuperação interna agora da China. Mas citaram ali na questão da guerra comercial basicamente a Phase 1 do acordo, né? A fase 1, que, enfim, muito provavelmente vai fracassar do jeito que as coisas estão andando. Enfim, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para colocar, assim, a princípio. Muito bom. Muito obrigada, Túlio. Eu acho que a gente podia discutir também um pouquinho esse momento novo da China, justamente, né? Você falou agora, por exemplo, que a Belt and Road apareceu em apenas um parágrafo. Até é interessante a gente notar que esse discurso foi a metade do tamanho do discurso do ano passado, né? A leitura, esse relatório foi muito mais enxuto, então também dá um indicativo de que a China está buscando ajustar ali as suas estratégias. E quando você fala nessas dívidas que talvez a China precise perdoar, isso também lembrou o discurso que o presidente chinês Xi Jinping fez no início dessa semana, na 73ª Assembleia Mundial de Saúde, que é da Organização Mundial de Saúde, em que ele se comprometeu a conversar junto com os outros países do G20 para perdoar dívidas de países mais pobres e principalmente de que uma vacina, caso a China conseguisse desenvolver uma vacina contra a Covid-19, de que ela seria um bem global, né? Se inaugura-se, então, em meio à pandemia, uma característica de maior assertividade da China na sua diplomacia, no seu contato com o exterior, que antes era muito dependente da iniciativa do Belt and Road Initiative, da iniciativa do Cinturão e Rota, né? Santiago, você poderia comentar um pouquinho esse momento da China em relação ao mundo exterior, também buscando um pouco entender o que ela está projetando agora a partir da leitura do relatório de trabalho feito pelo Li Keqiang? Bom, uma das primeiras questões que acho que já mencionaram vocês dois agora é essa questão de como se posicionar frente à Belt and Road, um projeto que efetivamente vai ser impactado, né, por essa paralisação mundial, por essa pandemia, e, aliás, a questão da dívida que vários países nesse momento acumularam com a China. Em relação a isso, eu acho que a China tem mais do que razões suficientes para ter uma posição flexível. Isso é renegociar as dívidas, estou falando particularmente de países da África e da América Latina, da África sobretudo. Renegociar as dívidas, perdoar algumas, fazer prazos mais longos para aqueles países que têm maiores problemas, né? Porque, na verdade, é agora que a gente vai começar a ver também como que a China, já um pouco, né, no que seria uma posição de maior liderança no mundo, começa a lidar com esses problemas, né? Problemas que, enfim, requerem uma resposta à altura. Vamos ver qual é a posição da China, a resposta, e eu acho que a gente interessante desse momento é que vai começar a ver, de fato, qual é o rosto da China, ainda um líder mundial, uma China com muita mais presença no âmbito internacional. Agora, uma coisa que eu sim queria discutir um pouquinho aqui é esse assunto das metas do crescimento e quais foram as medidas do governo chinês para estimular a economia na recuperação pós-epidemia, né? E uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena salientar é a seguinte: a China não está tendo estímulo, um super estímulo do tipo aquele crise financeira de 2009. A liderança do partido é muito consciente que o estímulo econômico deve ser concentrado nas empresas, na geração de emprego, retomada dos créditos para os governos locais construir infraestrutura, mas não vai ter um mega estímulo, porque isso colocaria em risco todos os avanços que se fizeram em relação ao controle financeiro. Todo mundo falava nos últimos anos,
a dívida da China, o risco da dívida. E a China, de fato, vinha fazendo um trabalho muito grande em relação ao controle dessa dívida, né? Essa dívida que foi, em boa medida, produto daquele mega pacote de estímulo de 2009. Então, hoje a China, se a gente compara com o Ocidente, com os planos de estímulo dos Estados Unidos, 3 trilhões, da Europa, também de bilhões de dólares, né? Tanto pelo lado fiscal como monetário, né? Jogando até para o lixo os consensos básicos da estabilidade macroeconômica, né? A China é um país que hoje está sendo um conservador em termos de estímulo. Também porque acha que não é necessário e também porque acha que esse estímulo vai gerar muitos mais riscos no futuro que é melhor evitar, né? Então, acho que é muito interessante em relação a como a China hoje vai manter taxas de juros muito maiores do que o nível zero que está no Ocidente, né? Meta fiscal muito mais conservadora, né? E, claramente, gradualizando assim, o grau de estímulo, controlando, né, de acordo com a situação, de forma muito mais específica. Sim. E aí, outra coisa que é interessante discutir é a questão que falava o Túlio das metas, né, de crescimento, que é o que não teve esse ano meta de crescimento, né? Não tem meta de crescimento por uma questão óbvia, né? A epidemia, evidentemente, jogou por fora qualquer possibilidade de fazer uma meta, para começar, realista, e segundo, para atingir a meta mais ou menos clássica, que vai por volta dos 6 pontos percentuais do PIB, né? Então, fazia todo sentido do mundo não ter meta nesse ano, né? Mas também eu gostaria de salientar uma questão. Primeiro é que esse processo também corresponde a uma visão, um processo que já vinha de antes, que é uma ideia que, de fato, a China já vinha faz um tempo colocando menos importância no número final do crescimento, em ter taxas super altas, e colocando mais a ênfase em a qualidade, as formas e outras questões que talvez não são tão numericamente evidentes quanto que é a taxa de crescimento, né? Esse ponto. E outra questão é que eles substituíram, no lugar de botar a meta de crescimento, jogaram uma série de conceitos estratégicos que vão guiar o acionar do governo. Vocês sabem que a China e o Partido Comunista é muito comum eles ter esse tipo de arcabouços conceituais, até alguns slogans, né? Os 4 princípios cardinais do Deng Xiaoping, as 3 representações do Jiang Zemin. De tanto em tanto, eles jogam esses princípios orientadores do acionar do governo, da burocracia, do partido, da sociedade, né? Então, uma das questões que eles mencionaram agora temos que nos focalizar em 6 tipos de estabilidade, 6 áreas-chave que tem que manter estabilidade, que as 6 áreas são emprego, finanças, comércio exterior, investimento estrangeiro, investimento e expectativas. Sim. Então, você vê que é bem completo. Assim. A gente às vezes pensa, mas são palavras. Não. São conceitos que têm um efeito concreto na lógica do governo, no sentido de ser uma linha organizativa. E essas questões também se complementam com outros conceitos até mais abstratos, mas que eu acho que dizem muito da visão da China, da estratégia da China, até por nível internacional. E eles falam de que temos que ter 4 pilares do que eles chamam de confiança, autoconfiança, né? Que é confiança no nosso caminho, confiança na nossa teoria, confiança no nosso sistema e confiança na nossa cultura. São elementos muito fortes que eu acho que dão realmente para pensar assim a forma em que de fato os caras conseguem gerar uma narrativa organizativa que funcione, que de fato até parece certa, porque a gente pensa até por fora, a China é um país que, enfim, está crescendo, está ocupando um lugar cada vez mais importante. É muito importante ter esses conceitos cardinais orientando o acionar. Então, eu queria falar um pouquinho disso. Não sei se o Túlio tem alguma coisa para complementar, mas enfim, diga aí. Bom, eu acho que o Santiago nos deu muito esse panorama, o Túlio então vai complementar. Eu só queria também provocar uma discussão com o Túlio em relação, foi comentado esse pacote de estímulo no pós-2008, né, na recuperação pós-2008, pacote esse que teve muita ênfase na infraestrutura, né,
em construção de infraestrutura de transporte na China, que hoje até se diz, né, a China também quer estimular a sua infraestrutura, mas ela fala da nova infraestrutura, né, o 5G, a inteligência artificial, plataformas para transmissão de dados, de segurança desses dados. Em 2008, no pós-2008, aquele plano que a China lançou garantiu o boom das commodities, e com isso o Brasil chegou a um outro patamar de seu relacionamento com a China, inclusive comercial. Desde 2009 é nosso principal parceiro nesse processo. Isso não deve se repetir agora por inúmeras questões, então eu queria também que você focalizasse um pouco, Túlio, no que você espera que possa respingar aqui para o Brasil, o que é importante para o Brasil em relação a esse relatório de trabalho que foi lido ontem, na verdade, nessa sexta-feira, que parece que foi ontem à noite aqui no Brasil, e que outras áreas o Brasil deveria prestar atenção em relação à China nesse momento. Eu acho que o primeiro ponto aqui que eu queria colocar é que é muito evidente para mim que o Brasil, apesar de tudo isso que você falou aí, Jona, da importância econômica da China para a gente aqui, o Brasil, o governo brasileiro ainda é muito centrado no Ocidente. Assim, acho que parece que não existe ainda uma visão de que a gente entrou agora no século asiático, né? A China realmente é o principal ator desse século asiático. E em relação ao plano de trabalho especificamente, acho que o que é importante para o Brasil ter em mente agora, não só o governo, como o setor privado também, é que a China certamente não vai crescer a níveis como cresceu na última década, por exemplo, né? É evidente que isso não é de todo um ponto ruim, porque o crescimento hoje, por exemplo, do ano passado, que foi na base de uns 6% mais ou menos, acrescenta muito mais financeiramente no mercado do que na época em que a China crescia 2 dígitos, porque a economia chinesa hoje não só é muito mais robusta em termos de volume, mas também muito mais complexa, né? Mas eu acho que tem alguns pontos aqui que a gente tem que entender. Eu acho que o primeiro ponto muito provavelmente não vai ter mais uma onda de investimento chinesa, de investimentos chineses aqui no Brasil, como a gente viu nos últimos anos, né? Em 2018, por exemplo, a gente sabe que caíram esses investimentos. Em 2019, eu particularmente ainda não tenho os dados consolidados, mas a minha impressão é que também caíram. E nesse ano, evidentemente, eu acho que a expectativa é que a gente tenha pouquíssimos investimentos novos, né, aqui no Brasil. Pode ser que as empresas que já estão aqui, chinesas, continuem investindo, né, como é o caso, por exemplo, do setor de energia, que já é muito forte, tanto é que a gente vê aí a importância da China Tree Guardians, da State Grid aqui no Brasil, das várias empresas do setor de petróleo que já operam aqui. E, além disso, na parte comercial, eu acho que é um pouco complicado, acho que não tem uma resposta única ainda para isso, porque o primeiro ponto a China muito provavelmente vai importar menos soja do Brasil, na minha visão, nos próximos meses, porque assim, existe uma expectativa na China hoje de que a gente aqui no Brasil vai ter dificuldades em termos de produção e escoamento de produtos agropecuários por conta da crise da Covid aqui no Brasil, né? Cabe lembrar que o Brasil está muito mal na fita agora internacionalmente em relação à gestão pública dessa crise. Isso é um dado, né? Não é nenhuma opinião minha. Mas vendo aqui as questões, por exemplo, no primeiro quadrimestre desse ano, surpreendentemente, a gente teve um bom relacionamento comercial com a China, favorecido muito pelas exportações do Brasil para lá, né? A gente teve aumento, por exemplo, nas exportações de soja, nas exportações de minério, nas exportações de carnes, sobretudo. A gente, nesse primeiro quadrimestre, nunca exportou tantas carnes para a China como agora, isso em termos de carne suína, bovina e de aves, né? E cabe lembrar que, além da questão da Covid, que tem aí, obviamente, uma pressão muito forte sobre o comércio internacional, né, e a demanda chinesa,
a gente tem que lembrar também que a peste suína africana persiste ainda na China, né? Isso realmente é um problema chinês, né? Não só chinês, como de todo o entorno ali na Ásia também, nos vizinhos, né? Mas que acaba favorecendo muito o Brasil, né? Tanto é que, enfim, a carne, de forma geral, tem uma demanda muito elástica, né? Ou seja, se você para de comprar, por exemplo, porco, as pessoas vão substituir por carne bovina, ou frango, principalmente, que é mais barato, ou até mesmo peixe, ovos, etc. E isso tem um grande potencial para estimular esse setor aqui no Brasil. Então, acho que a gente tem que ficar de olho nessas alterações aí de mercado, por conta dessa crise sanitária da China, que além da Covid tem também a peste suína africana, e também a questão da guerra comercial com os Estados Unidos, né? Que, enfim, apesar de a gente saber que não é uma guerra simplesmente comercial, né? Ela tem uma série de questões políticas, tecnológicas, né? De supremacia tecnológica, sobretudo, mas a questão comercial é um ponto central aí também, e eu acho que o Brasil está, na verdade, pelo menos em tese, muito bem posicionado para atender essa demanda, né? Agora, como vai ser a reação do setor aqui no Brasil em relação à gestão dessa crise aqui, domesticamente falando, vai ser um ponto determinante também para saber se a gente vai conseguir suprir essa demanda chinesa, né? Certo, Túlio, muito obrigada. Realmente, eu acho que o Brasil precisa ficar atento. O agro, né, do que eu tenho olhado também, não deve sofrer tanto, inclusive deve se beneficiar, como você falou. Eu não tenho conhecimento suficiente. Você falou que imagina que a soja deve cair. Eu acho interessante porque, lendo declarações de presidentes de associações do setor da soja aqui no Brasil, tanto a Abiov quanto a ProSoja, me chamou muito a atenção que eles diziam que não tinham qualquer temor em relação a quedas nas exportações de soja para a China. Inclusive, imaginavam que esse número poderia subir até 10%, né? Que até me pareceu de um otimismo muito grande, visto que os desafios são grandes, tanto em possíveis negociações da China com os Estados Unidos, mas nessas questões que você fala também de poder haver disrupção em função da Covid-19 na produção ou no escoamento da nossa produção de soja. Eu gosto muito dessa sua colocação, porque parece que coloca um peso realista, né, sobre a situação do Brasil agora. Não, na verdade é o seguinte, o que eu quero dizer é que provavelmente nos próximos meses, agora, realmente no curto prazo, existe um temor da China de que o Brasil não consiga escoar a produção por conta dessas questões relacionadas à Covid. Mas, assim, eu acho que no longo prazo, à medida em que a China consiga recuperar, por exemplo, a questão dos plantéis suínos, etc., eu imagino que as exportações de soja, a demanda chinesa por soja, na verdade, vai aumentar, né? Minha preocupação mais é nesse momento inicial agora da crise, porque existe esse temor. Inclusive, eu li alguns artigos que indicavam que a própria China estava comprando mais soja agora do Brasil por conta desse medo de que a gente não fosse capaz de escoar a produção, porque em termos de produção em si, a gente está muito bem, na verdade, né? Poucos países têm um potencial agrícola tão grande quanto o Brasil, não só por conta assim da nossa localização geográfica, do clima, que é muito favorável, que enfim, poucos países conseguem fazer 3, 4 safras de soja por ano, como a gente aqui, mas existe esse temor aí em termos de paralisação logística mesmo, né? Agora, no longo prazo, eu não imagino, não vejo pressões aí contrárias ao incremento das nossas exportações, não. É realmente mais assim, uma impressão para o curto prazo, mas no longo prazo eu imagino que deve se manter em alta, sim. Certo. Acho que é muito esse momento, né? Uma questão pontual, assim, mas, enfim, tem que prestar atenção nisso. A gente está terminando já o nosso tempo de debate. O tema é complexo, interessante, longo, mas eu queria pedir, então, para o Santiago suas considerações finais, resumidamente, o que você projeta de agora até o fim do ano para a China e sua relação, enfim, com o mundo, com a América Latina também.
Pois seja, Ana, realmente fazer projeções está complicado. Não saberia realmente o que dizer, mas sem dúvidas, eu acho que temos que, em primeiro lugar, ver como que evoluciona a questão da pandemia fora da China. Eu acho que na China, hoje em dia, esse assunto, além de alguns focos, não vejo um risco de grande de aparição do vírus, né? Então, enquanto esse contexto global continua incerto, eu acho que a China vai continuar focando um pouco nessas metas internas. Eu não acho que esses informes do Lippetiana são um exercício meramente retórico. Eu acho que a gente tem que ler como que são. Então, muitas vezes a gente vê que não, mas isso é só um discurso chapa branca. Não, tem que a rota está aí, os caras vão fazer isso. Tem uma questão de accountability interna, né? Então, eu acho que os grandes alinhamentos foram colocados. A situação ainda é muito incerta. Eu acho que também uma coisa muito interessante do informe é que há uma claridade, há uma certeza das grandes dificuldades. Isso é um fato que hoje não é só da China, de todo mundo. Então, esse contexto os desafios são muito grandes. E, bom, vamos ver se a liderança chinesa está à altura, né? Certo, Santiago, muito obrigada. Túlio, 2 minutinhos para as suas considerações finais. Eu queria primeiramente agradecer, na verdade, pelo convite aí de vocês. Acho que esse é um exercício muito importante, né? Eu concordo com o Santiago, né, em relação a essa questão de que não é mero exercício retórico, assim, porque realmente o governo chinês ele tem realmente essa preocupação de planejamento, né? Então, esse tipo de reunião do partido, que é de fato assim a reunião mais importante que a gente tem assim anual, deve ser visto com muita atenção, sim, porque é o que basicamente vai nortear todo o foco da economia chinesa, de como que eles vão se comportar em relação a questões chave aí que certamente vão ter implicações aqui no Brasil, né? Então, acho que é isso, né? A gente tem que seguir acompanhando aí essas reuniões, né? Como a Jana também comentou, tem mais pelo menos 1 ou 2 semanas aí, não sei ao certo o dia exato, mas eu acho que é importante a gente continuar observando isso aí com atenção. Bom, eu também gostaria de agradecer muito a todos, né, pelo tempo. O debate foi ótimo. Eu espero que a gente possa retomar ao longo das próximas semanas outros debates. Com certeza tem muito tema para ser discutido sobre a China e sobre a sua relação com o Brasil. A todo mundo que nos assistiu, muito obrigada e até a próxima.